eu venho conversar com você sobre medicina, psicologia, acupuntura, ozonioterapia, que são as áreas que eu atuo no consultório já há muitos anos. Digamos que 40 anos que eu faço acupuntura, né? 30 anos que eu trabalho com terapia, hoje eu não atendo mais. 10 anos que eu faço ozônio. E por aí vai. Então eu te falo com você como um médico clínico geral também, que é uma coisa que vem, né? A gente se forma como um clínico geral. Então tem 40 anos que eu trabalho na clínica fazendo clínica geral e todas essas outras especialidades. Hoje eu queria falar com você com uma coisa muito importante. Uma situação muito importante que está acontecendo no mundo, né? Que você já está cheio de ouvir, que é o tal do Covid. Verdade ou não é? O Covid. O Covid que, infelizmente, matou muita gente, né? Milhares de pessoas acabaram falecendo, milhões de pessoas acabaram se restabelecendo dessa doença, né? Mas eu acho que a gente teve um ponto que foi muito ruim, né? Que foi a informação que nos foi passada no começo dessa pandemia, principalmente para nós aqui do Brasil, que nós tivemos pessoas que orientaram fundamentalmente, fortemente, basicamente, fique em casa, né? De um modo que tiraram todas as pessoas do trabalho, da circulação. Todo mundo parou. Então, o que aconteceu? Quebrou o Brasil financeiramente. Quebrou muitas empresas, quebrou muito comércio, quebrou muita indústria. E isso está sendo um problema agora. A gente está vendo isso agora. Muita gente sem ter trabalho, sem ter o que comer, né? Sem ter mais plano de saúde. Como eu trabalho na acupuntura, a gente atende todos os planos de saúde. Então, a gente está vendo que muita gente perdeu o convênio, porque foi mandado embora da empresa. Sendo assim, perdeu o convênio. Muita gente foi mandada embora da empresa, não teve mais dinheiro, não pagou mais o convênio. Então, está todo mundo dependente do SUS, da medicina pública. Só que a medicina pública está sobrecarregada. Então, tem muita gente passando muita dificuldade na questão de saúde. Tem muita gente passando muita dificuldade na questão de ter o que comer. Não é verdade? A gente está vendo isso. Aumentou o número de assalto. Aumentou essas coisas, porque o pessoal começa a recorrer a essas coisas. O pessoal começa a ir atrás disso, né? Para poder sobreviver. Quando, na verdade, na minha opinião, o ficar em casa foi importante? Ficar em casa foi importante. Mas eu acho, e tenho certeza, que deveria ter feito um ficar em casa, que é assim, os velhos, os mais velhos e os mais doentes, fiquem em casa. Os mais jovens, use máscara, use álcool, né? Fique distante. Isso deveria ter sido forte naquela época, bater forte em cima disso, e não para tudo, fecha tudo. E agora, como é que faz? Eu tenho no consultório várias pessoas que dizem que o comércio deles, a indústria, fechou. Fechou. Mandou todo mundo embora, tem indústria que não pagou ninguém, está todo mundo lá para receber no Ministério do Trabalho. Morreram muitas pessoas. Quer dizer, não foi uma atitude que resolveu, né? E aí, quando começaram a voltar para a rua, as pessoas falavam mal deles. Eu acho que você tem que falar mal de quem não usa máscara, de quem não usa álcool, de quem não lava a mão, de quem não mantém distância. Você tem que falar mal dessas pessoas, que não se cuidam e não cuidam do outro. Porque uma coisa importante... Eu estou sozinho no estúdio, então dá para tirar a máscara, né? Uma coisa importante é o seguinte, é a gente se cuidar e também cuidar do outro. Não é verdade? Porque se eu estou sem máscara num local onde tem muita gente,
eu posso estar infectando outras pessoas. Não é? Então, a pessoa que não usa máscara, ela não tem respeito com ela e não tem respeito com o outro. Então, o que aconteceu, que eu vi no dia a dia do meu consultório? Muitas pessoas idosas faziam o quê? Ficavam em casa. Porém, os mais jovens precisavam trabalhar e saíam. Saíam com a máscara, saíam tudo direitinho, mas voltavam para casa. E quando voltavam para casa, acabava o quê? Contaminando essas pessoas que estavam em casa, os idosos. Eles ficavam em casa, mas acabavam sendo contaminados, porque os jovens retornavam para casa. Onde os jovens iam ficar? Onde você ia colocar os mais velhos? Onde você ia colocar os doentes? É complicado, né? Uma situação complicada. Então, deveria ser orientado melhor. E nós não tivemos essa orientação tão boa. Nós fizemos tudo do jeito, ou mais ou menos do jeito que eles orientaram, né? Fique em casa. Você lembra que no comecinho, a cidade de São Paulo ficou muito vazia, né? Não tinha ninguém quase na rua. Tem aqueles que desrespeitavam, lógico, eu sempre teve. Mas concorda comigo, viu? Pensa nisso. Use máscara, use álcool, lave a mão, cuidado com a roupa, mantenha a distância. Você vai estar protegido. Agora, nós estamos aí no 5º mês, mais ou menos, dessa pandemia aqui no Brasil, março, abril, maio, junho, julho, né? 5º mês, nós aprendemos a lidar com esse vírus. Nós aprendemos que nós temos que manter distância. Enfim, nós aprendemos isso tudo. Então, eu, com a idade que eu tenho, eu já estou conseguindo trabalhar. Eu estou conseguindo atender, mantendo todos estes cuidados. Sem me contaminar e sem contaminar ninguém. Não precisa eu ficar muito perto de uma pessoa, não precisa eu ficar respirando em cima de uma pessoa, né? Dentro da nossa clínica, na Clínica Médica Fator Humano, que hoje é especializada em acupuntura e que a gente atende acupuntura de manhã, de tarde, das 8 da manhã até as 8 da noite a gente atende acupuntura. Então passa muita gente conosco lá. Nós temos todo um padrão de segurança. A pessoa chega, é medida a temperatura, coloca aquele coisa no dedo para ver a oximetria, o oxigênio no sangue, né? Faz algumas perguntas, se tem febre, se tem isso, se tem aquilo. Tá, a pessoa não tem nada, então ela entra. Aí ela vai ficar praticamente sozinha na sala, vai para a sala de acupuntura, ela vai ficar sozinha. Na sala de acupuntura tem o lençol, um lençol de papel descartável, somente vai usar para ela. O profissional que vai lá fazer acupuntura, ele vai de avental, ele vai de gorro, ele vai de máscara, ele vai de luva ou de álcool nas mãos. Então não tem como transmitir nada para ninguém. É seguro. É como se fosse em um hospital. Você vai em um hospital, se você for fazer uma cirurgia, se você for passar por uma cirurgia, você vai ter todos esses cuidados, como sempre foi feito. Eu várias vezes entrei em centro cirúrgico, né? Lavava a mão, punha um avental, punha a luva, punha o gorro, punha a máscara e entrava no centro cirúrgico, né? Para acompanhar uma cirurgia. Eu não sou cirurgião, mas eu acompanhei cirurgia várias vezes e é assim que a gente fazia. E dava certo. As pessoas não se infectavam. Depois começou um certo problema de infecção nos hospitais e tal, mas seguindo esses conceitos corretamente, você não vai contaminar ninguém e nem vai se contaminar. Mesma coisa com o Covid, gente. Tem que tomar cuidado. A máscara é aquela coisa, pegar aqui que todo mundo fala, por quê? Porque a máscara pode estar contaminada. Com o dedinho, você firma ela aqui em cima, ó, né? Fecha ela aqui, esse ferrinho aqui. É importante o ferrinho, viu? Para não ficar entrando ar por aqui. Então, você firma ela aqui, né? Fecha ela no nariz, você está respirando por aqui, ó. Né? Então, todo o ar que eu estou respirando está entrando por aqui. Está parando na máscara. Essa máscara ela tem 2 camadas. Então, é a máscara que eu estou usando, é a máscara que a maioria de nós está usando, não está sendo contaminado. Entendeu? É isso que eu queria falar para você. E parar um pouco esse negócio de fique isolado, porque ficar isolado também, como eu estava conversando com uma pessoa aqui fora há pouco tempo,
tem muitas pessoas que estão ficando meio doidinhas da cabeça. Não é verdade? Você ficar dentro de casa, sei lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a pessoa que está acostumada a trabalhar, a fazer o serviço na rua, é complicado. É complicado. Tem gente que está pirando com essa história. Então a gente precisa realmente parar para pensar, tomar todos os cuidados. Não quero ser irresponsável. Tem que tomar todos os cuidados. Não estou dizendo que é uma gripezinha, nada disso. Tem que tomar todos os cuidados. Mas dá para você voltar a ter alguma atividade onde não tem tumulto. Que nem o fim de semana agora, eu fui a um restaurante com a minha mulher. Restaurante, era uma mesa aqui, a outra lá embaixo, a outra lá, a outra lá. E a gente estava dentro do restaurante isolado. O garçom que veio nos servir, veio com aquela coisa de plástico, né? Com a máscara, com luva, com avental, com gorro. Quer dizer, totalmente protegido. Não passou nada para a gente, também não recebeu nada da gente, né? Porque a gente estava de máscara, todo paramentado também. E assim foi. E qual o problema? O problema é quando você não segue a regra. Ontem, eu fui para o consultório a pé, eu encontrei 5 pessoas, num caminho de 15 minutos, 5 pessoas conversando na rua, sem máscara. Sem máscara nenhuma. Nada. Não é nem que estava no pescoço, ou que estava no pescoço, ou que a pessoa... Desculpa esse telefone. Ele é meio doido, pior que eu. Ninguém de máscara, entendeu? Não é que estava pendurado na orelha ou estava no pescoço, não. Estava sem máscara. Quer dizer, a pessoa estava sem máscara nenhuma. Essa pessoa é problema. Essa pessoa é problema. Porque ela está transmitindo e pode estar recebendo o vírus. Então, você vê, ainda ontem, 5 pessoas, numa caminhada de 15 ou 20 minutos. É isso, gente. O governo tem a responsabilidade dele. Os médicos têm a responsabilidade deles. Mas nós temos que ter a nossa responsabilidade. Tá? Bom, começar a responder algumas perguntas que vocês mandaram, porque eu estou deixando para vocês um WhatsApp, né? Para vocês fazerem perguntas, comentários, escrevendo, principalmente escrevendo, se for possível escrever, ou deixa aquela mensagem gravada, tá? Daqui a pouco eu vou dar o número. Então, me perguntaram se a acupuntura ajuda a melhorar a questão imunológica do ser humano. Sim, a acupuntura ajuda bastante na imunologia. Eu vejo ao longo desses 40 anos pessoas que nos procuraram que tinham gripe com frequência, sinusite com frequência, bronquite infectada com frequência, processos inflamatórios intestinais, infecções. E que, fazendo acupuntura, essas infecções vão parando e param. Por quê? Melhora o sistema imunológico. Por quê? Melhora o Qi, que a gente fala o Qi em chinês. Melhora a energia da pessoa e começa a ficar mais resistente. Pode acontecer uma melhora dessa energia, do sistema imunológico, e nos deixar mais resistente ao vírus? Pode. Veja bem, não estou falando que eu vou tratar Covid. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte: a acupuntura pode ajudar você a ficar mais resistente. Ponto. Né? Eu faço acupuntura? Faço. As pessoas que estão na clínica fazem. Para quê? Para melhorar a energia, para equilibrar a energia, para tirar algum sintoma que a pessoa tenha. Né? Então tá, respondida a pergunta desse nosso ouvinte. A acupuntura ajuda na imunidade. Tá? Tem mais pergunta. A acupuntura ajuda na tendinite, mais bursite e mais ruptura de tendão de ombro? A pessoa perguntou se... A pessoa tem as 3 coisas, pelo que eu entendi. Tem uma tendinite, tem uma bursite e tem uma ruptura de tendão. Tá? A acupuntura ajuda. Ajuda como? Desinflamando. Eu vou ficar impondo agulha aqui? Não, eu não preciso pôr agulha aqui. Põe agulha nas mãos, põe agulha nos pés e tiro essa inflamação que está aqui. Tiro essa inflamação, equilibro a energia do ombro
E as doenças físicas, que é a tendinite, a capsulite, tudo isso começa a melhorar. E a pessoa começa a ter alívio da dor. Tem um colega nosso aqui da rádio, ele faz, como é que chama aquele negócio aqui? Capoeira. Tem um colega aqui, nosso aqui da rádio, que faz capoeira. Estava com dor intensa no ombro, já fez remédio, já fez fisioterapia, já fez, bom, enfim, fez tudo. Aí foi fazer acupuntura, percebi, né, a gente tem prática já de muitos anos, né, um pouco descrente, será que isso vai funcionar, né? Aí fiz a primeira sessão, aí voltou, depois de 2, 3 dias, não melhorou, tá bom. Fiz de novo, fiz a 4ª sessão, hoje encontrei com ele aqui, tá melhor? Tô bem. É isso aí. Porque a acupuntura é um processo, é um tratamento. Tem que desinflamar. E desinflamar não é fazer assim, né? Não vou pôr agulha aqui e desinflamar. Eu posso até pôr agulha na hora, tirar a dor na hora, mas a inflamação continua, a dor volta. Volta menos, volta menos, some. Por quê? Desinflamou tudo. Agora ele vai continuar fazendo por um tempo, para quê? Para manter essa energia circulando bem no ombro, na omoplata, nessa região que estava com problema. Para quê? Para que restabeleça tudo que estava inflamado, lesado, machucado, que machucou no esporte. Então, ajuda. Né? Outra pergunta que tem aqui de uma pessoa que mandou escrito para nós. Se a acupuntura melhora problema de joelho. Colocou problema de joelho. Gente, quando escrever para mim, escreve com mais detalhe. Qual é o problema que você tem no joelho? Né? Tá, então eu vou responder no geral. A acupuntura melhora problema de joelho? Todos os casos. Todos. Isso não quer dizer que a acupuntura cura todos os casos de problema de joelho. Não estou dizendo isso. Melhora a dor em todos os processos que existem no joelho. Pode ser que a pessoa tenha uma deficiência de cartilagem, pode ser uma artrose, pode ser que a pessoa tenha uma deficiência dos ligamentos, dos tendões, enfim. O que for. A acupuntura ajuda, desinflamando e retirando, ao longo de algumas sessões, a dor. Eu tenho pessoas comigo lá, de mais idade, que estão fazendo acupuntura há 30 anos. Não é que essa pessoa faça acupuntura 30 anos. Ela faz 30 anos. Só que ela faz uma série. Agora eu estou bem. Então eu falo, então vai para casa, vai viver, vai embora. Né? A hora que começar a doer, volta. Começou, volta. Faz mais umas sessões. Tá bem, vai embora. Né? Por quê? É processo crônico, é uma artrose. Artrose, a gente não tem o que fazer, a não ser fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, uma cirurgia de coluna. Não tem o que fazer. Por quê? Prótese estragou a articulação. Né? Então eu não consigo refazer isso. Ninguém consegue refazer isso. Entendeu? Então, a gente faz assim, a gente tira a dor. Com algumas sessões, a pessoa vai viver. Começa a respeitar, né? Começa a não forçar o joelho, por exemplo, não forçar a coluna, e vai vivendo. Vai vivendo. Começou a doer, volta. Não espera muito, é o que eu falo. Não fica esperando uma semana, 2 semanas para voltar. Não, começou a doer, volta. Faz mais algumas sessões e vai embora. E assim, eu tenho pessoas com mais de 30 ou mais de 30 anos com a gente lá, fazendo acupuntura. E passando muito bem. Tem os períodozinhos de dor, volta a fazer acupuntura, fica bem. Vai viver. É isso. A acupuntura serve para resolver muitas doenças crônicas. Paciente que tem colite. Foi outra pergunta que falaram para a gente. Colite. Colite, o que é, para quem não sabe? É uma inflamação do intestino. Né? Essa inflamação tem muito a ver com o sistema emocional. Então, o que a gente faz? A gente faz acupuntura, equilibra o sistema emocional, equilibra o sistema energético, e a colite desinflama. Colite é uma inflamação
do cólon, de uma parte do intestino. A pessoa fica bem. Tem vários. Jovens com colite, né? E que toma remédio, toma isso, toma aquilo, e não dá certo, e não melhora. E que com a acupuntura a gente consegue resolver, porque equilibra a emoção, equilibra a energia, equilibra o tecido abdominal. Entendeu? Tem pergunta para Chu, tem pergunta para... Bom, é bom isso. Outra, coração. A acupuntura ajuda em doenças cardíacas. Veja, coração é um órgão do nosso corpo que energeticamente ele tem um valor muito grande, né? Então, e ele é acometido muito pelo sistema emocional. Ele é acometido pelo colesterol, pelo triglicéride, pela falta de exercício, mas ele é muito acometido pelo sistema emocional. Então, quando a pessoa começa a ter distúrbio cardíaco, se ela fizer acupuntura, ela vai melhorar? Vai melhorar. Porque nós melhoramos a energia do coração. Nós melhoramos o problema inflamatório, né, que existe. E isso faz com que a pessoa fique melhor. Mas a pessoa tem que tomar o remédio? Tem que tomar o remédio. A pessoa tem que fazer o exercício recomendado? Tem que fazer. Percebe? É um jogo que nós vamos jogar juntos com o cliente. O cliente da acupuntura, o cliente lá da clínica, ele nunca fica sozinho. Nós fazemos juntos. O paciente tem que fazer a parte dele. E a gente faz a parte da gente, que é equilibrar a energia, né? Mexe com o pulmão? Melhora o pulmão. Melhora a asma, melhora a bronquite, melhora tudo isso. Tem o paciente que tinha bronquite extremamente forte, que hoje, né, alguns se curaram pelo caminho, mas hoje tem paciente que tem uma asma muito leve, uma bronquite muito leve, que convive normalmente na vida dela. Entendeu? Porque às vezes, não é aquela história, a acupuntura cura tudo, como eu já falei. Às vezes a gente não consegue curar tudo, né? Mas a gente consegue dar um estado de equilíbrio que a pessoa vive bem. Fígado é outra coisa também. Eu tenho boca amarga todo dia, boca amarga, meu fígado. A gente equilibra a energia do fígado. A energia do fígado tem muito a ver com a raiva. Pessoa passando muita raiva no dia a dia, por algum motivo, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, começa a ter problema de fígado. Mesma coisa que a pessoa que bebe todo dia. Começa a ter problema de fígado. A acupuntura melhora? Melhora. Equilibra a energia do fígado. A boca amarga desaparece, né? As intoxicações desaparecem. O fígado começa a funcionar direito. Meu amigo e minha amiga, vocês que estão me escutando ou estão me vendo, né? Você vê que a acupuntura ajuda de um modo geral. Ajuda a gente de um modo geral. A gente pode, às vezes, não ser curado. Mas, todas as vezes, a acupuntura vai te ajudar. Ajudar você a melhorar daquele sintoma. Falo toda vez aqui na rádio. E toda vez que eu comento sobre a acupuntura. É uma técnica de 5.000 anos. Aquelas agulhinhas que você põe no corpo da pessoa, em pontos específicos, vão equilibrar a energia. É como se eu fosse na parede ali e ligasse uma tomadinha. Entendeu? Eu liguei tal tomadinha, X tomadinha, Y tomadinha, e aí vou conseguir corrigir o quê? O todo da pessoa. E aquele todo vai ter um equilíbrio, que a pessoa vai ficar equilibrada no geral e vai começar a viver como? Melhor, porque tudo vai estar funcionando. Na sua casa, se você começa a ter problema num fio, começa a ter problema num fio elétrico, não vai desequilibrar toda a rede elétrica? Aí você tem que chamar o eletricista, ele vai lá, troca aquele fio, melhora tudo. Não é verdade? É a mesma coisa. O acupunturista vai lá e mexe no canal de energia, naquele ponto de acupuntura, e vai fazendo equilíbrio, até ele limpar aquela energia que está desequilibrando, e aí o indivíduo fica com a energia equilibrada e começa a não ter mais tanto sintoma. É muito interessante. É um tratamento muito simples, sem efeito colateral.
A acupuntura tem efeito colateral? Não, a acupuntura não tem efeito colateral, tá? Bom, deixa eu passar para você aqui o número do telefone, que é onde você vai deixar a sua pergunta ou a sua sugestão de um tema que você queira ouvir. É o 94175-1502. Vou repetir. 94175-1502. Você liga, deixa o seu recado. Ou você fala, ou você escreve, ou você fala com alguém que atenda, perguntando, olha, eu quero deixar essa pergunta para o Dr. Arnaldo. Quero que ele fale sobre este assunto lá na rádio. Aí eu venho e falo sobre o seu assunto, tá bom? Uma boa tarde para você, um abraço.